E aí, galera do Vlog da Brasília, beleza? Como é que vocês estão? Hoje tô sozinho, aproveitando o novo cenário. É isso aí, galera. Estamos de novo cenário. Para quem não me conhece ainda, meu nome, Felipe Francisco. Estou aqui em Luxemburgo há quase 2 anos. Quase 2 anos que eu estou aqui e estou trazendo conteúdo para vocês. Fiquei um tempo sem aparecer lá atrás, mas isso é passado. Já vai fazer um mês aí que a gente está com vídeo direto, trazendo para vocês conteúdo. E hoje eu tô aqui para trazer para vocês 2 assuntos muito legais. Eleições comunais. Sim, vamos falar um pouquinho de eleições. E o outro assunto, nós temos um grupo do WhatsApp. É isso aí, galera. Primeiro assunto que eu vou trazer é, lógico, o nosso grupo do WhatsApp. Galera, o grupo do WhatsApp do canal vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Ele não vai estar aberto sempre, tá? Ele vai estar aberto de vez em quando. A gente vai abrir ele quando tiver um assunto legal para debater, para discutir e para também ouvir as perguntas de quem está no nosso grupo. O link do grupo tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Basta clicar em cima, já vai entrar no grupo, tá? O grupo é fechado, então não vai ter toda hora aquela montoeira de mensagem, mas a hora que a gente abre para comentários, para que as pessoas possam interagir, vai ter um volume grande. Então, assim, se você não gosta de muita mensagem, já deixa ele no silencioso, que não vai ter problema, beleza? E eu espero que eu encontre muitos de vocês lá, né? Porque eu acabo recebendo muitas dúvidas pelo Instagram, e o Instagram, às vezes, eu não dou conta de responder todo mundo naquele momento. E tendo o grupo de WhatsApp, a gente vai ter como responder melhor cada um, e às vezes a dúvida de um é a mesma dúvida do outro, eu não preciso ficar respondendo toda hora todo mundo com a mesma dúvida, com a mesma solicitação, beleza? Sei que muita gente vai querer falar assim, vamos abrir no Telegram, vamos abrir não sei aonde, porque fica salvo. Galera, nesse primeiro momento a gente vai se focar no WhatsApp, tá? Nossa comunidade aqui no canal ainda é pequena, não é grande, eu sei que pode crescer, que pode ter uma demanda um pouco maior, mas o WhatsApp para mim é uma ferramenta que eu tenho mais acesso durante o dia do que o Telegram e eu acabo utilizando mais, tá? Então, para mim, o gerenciamento dela acaba sendo mais fácil, beleza? E é isso aí, galera. Agora nós vamos para o segundo tópico desse vídeo, que é eleições comunais. O que tem de diferente as eleições em Luxemburgo para as eleições no Brasil, né? Então, essas eleições de agora, de 2023, elas são um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado normalmente. Vamos eleger o primeiro-ministro, vamos eleger deputado. Não, essas eleições é para a gente eleger as pessoas que vão administrar as comunas. Sim, as comunas são como prefeituras, são como os municípios no Brasil, né? Então a gente precisa eleger as pessoas que fazem a administração desses locais, né? Então a gente vai eleger o burgomestre, a gente vai eleger conselheiro, a gente vai eleger as pessoas que comandam as cidades aqui em Luxemburgo, né? E todo mundo tá querendo saber quando que vão ser essas eleições, né? Essas eleições vão acontecer no dia 11 de junho, é um domingo, tá? E todas as pessoas residentes em Luxemburgo, totalmente legalizadas, é óbvio, né? Elas podem votar, sendo cidadãos ou não cidadãos, tá? Nessas eleições, essas pessoas que não são cidadãos de Luxemburgo também podem votar e escolher as pessoas que vão comandar as cidades que elas moram. Essas eleições são organizadas de 6 em 6 anos aqui no país, tá? E elas visam a melhoria, né, do sistema público das cidades aqui de Luxemburgo, como eu já disse, tá? São no total 102 comunas que vão eleger novos burgomestres, novos administradores, para que você tenha uma qualidade de vida melhor ainda no país. Caso você não tenha interesse, você não precisa exercer o direito como residente desse país. Aí, muita gente deve estar perguntando, e o voto é obrigatório? Sim, desde que você fez a sua inscrição para votar, no caso dos cidadãos, quando já residem, eles já automaticamente já estão como obrigatórios. Mas você, somente um residente aqui nesse país, você precisa
votar caso você tenha feito a sua inscrição, tá? Se você não fez sua inscrição, você não precisa se preocupar. Agora, se você fez, você tem que votar porque é obrigatório. E aí muita gente deve estar querendo saber, e propaganda eleitoral, como que funciona? Tem, não tem? É como no Brasil? Então, a propaganda eleitoral existe aqui em Luxemburgo e ela começa um mês antes das eleições, tá? Normalmente é enviado tanto para casa das pessoas um comunicado, tipo panfleto, flyer, encartes, explicando quais são as melhorias que cada candidato pretende fazer para a comuna, pretende fazer para o país, né? Pretende trazer de benefícios para você. E dentro disso daí também encontra-se os candidatos nas ruas fazendo panfletagem, eles vêm conversar até você, às vezes eles batem na tua casa para contar o que eles pretendem fazer, vão de porta em porta. Acontece, sim, aqui a pessoa corre atrás do voto, beleza? Então, existe campanha eleitoral e ela começa um mês antes das eleições. E como que é o voto? É papel? É eletrônico? Como que é? Aqui em Luxemburgo, todo voto é no papel, tá? É em cédula. Eles não ainda têm a urna eletrônica como a gente tem no Brasil ou em outros lugares do mundo. Então aqui o voto é papel e é contado ponto a ponto por candidato. E assim, tenho mais de 75 anos de idade, preciso votar? Não! Acima dos 75 anos de idade não é mais obrigatório o voto aqui em Luxemburgo. Exatamente como acontece no Brasil. Pessoas acima de uma certa idade, não lembro qual, também não precisam votar acima dessa idade. Então aqui é a mesma coisa. Se você tem mais de 75 anos, não precisa se preocupar caso você não queira votar. Se você não puder ir à sua comuna fazer o seu voto no dia das eleições, você vai ter que justificar. É isso aí. Você vai ter que fazer um papel por escrito e esse papel vai para o Ministério Eleitoral, tá? Lá eles vão julgar e se julgar procedente a tua abstenção, ok. Caso não seja aceita a sua justificativa, vai ser aberto um processo judicial no qual vai ser aplicada uma multa contra você, tá? Essa multa é o que eu vou falar em seguida como que funciona. E então, galera, se você não votar, o que acontece? Se você não votar, vai doer no bolso. Sim, aqui existe uma multa, tá? De 100 a 250 euros na primeira abstenção. Se nos 5 anos seguintes você tiver nova abstenção, essa multa fica ainda maior. Ela vai de 500 a 1.000 euros. Sim, fica caro, dói no bolso, não existe justificativa como no Brasil. Então, se você está inscrito para votar, você é obrigado a votar. Os cidadãos luxemburgueses são obrigados a votar aqui no Luxemburgo. Já quem está no Brasil ou em outro lugar, outro país que não seja Luxemburgo, eles não são obrigados a votar. E não precisa se preocupar em justificar, nada do tipo. Por quê? Porque aqui, quando você chega no país, você é obrigado a fazer o registro na comuna. Então a comuna já tem essas informações se você vai estar presente ou não aqui no país. E se você quiser o modelo da justificativa, você encontra lá no MyGuichet. Então, lá você vai encontrar o modelo de como que você faz essa justificativa. E se eu quiser votar por correspondência? Olha aí, a coisa mais diferente que existe aqui em Luxemburgo, na minha opinião, e na Europa e em outros países, é você poder votar por correspondência. Sim, é possível. Só que você tem que se cadastrar para isso um pouquinho antes e vai receber as cédulas por correio e vai enviar diretamente por correio também. Então, sim, é possível você votar por correspondência. Pô, se fosse assim em todo lugar, que maravilha, né? E quantos conselheiros eu tenho que eleger, né? Nós vamos eleger esse ano. Nas comunas com menos de 3.000 habitantes, vão ser de 7 a 9 conselheiros, tá? E nos municípios onde tem mais de 3.000 habitantes, são de 11 a 27 conselheiros. É bem enxuto, né, pessoal? Quando a gente pensa em política, que vê aquela montoeira de candidato, é bem enxuto. Mas se pensar pela proporção e tamanho do país, é um número relativamente grande, na minha opinião. Não é tão enxuto assim.
mas você tem direito a um voto. Então, essas pessoas, pelo número de habitantes que tem no lugar, elas têm que batalhar por esse um voto. E assim, se eu cometer um erro durante a votação, o que eu faço? Você pode simplesmente levantar a mãozinha lá, eu errei, você pode me dar uma cédula nova? Simples assim, vai receber uma cédula nova, aquela descartada, e você vai poder votar novamente para a pessoa que você realmente gostaria de votar. Isso antes de depositar na urna. Se você depositou na urna, sinto muito, nas próximas eleições você escolhe novamente seu candidato. E assim, eu pretendo ser candidato. O que eu preciso para ser candidato? Então, você tem que estar residindo há no mínimo 6 meses na comuna, ser cidadão luxemburguês, tá? E, além de tudo, não estar privado de suas funções políticas. Isso quer dizer o quê? Ser preso ou algum processo criminal contra você. No Brasil, existe uma cota mínima de mulheres e outras pessoas também na política presente. Aqui em Luxemburgo, desde 2016, não é diferente. E existe uma cota mínima de 40% de mulheres também na política. Elas têm que estar presentes nos partidos disputando as eleições. Então, não é uma exclusividade só do Brasil. Isso daí entrou mais como curiosidade para vocês. Nessas eleições, como em outras aqui em Luxemburgo, as eleições municipais, os conselheiros não necessariamente precisam ser luxemburgueses. Então, assim, se você é residente no país e não foi preso ou tem qualquer outro tipo de problema aqui no país, você também pode se candidatar, tá? E vários não luxemburgueses já foram eleitos aqui no país. Sim. Então, por exemplo, você está vindo acompanhado do seu marido ou da sua esposa aí do Brasil, né? Vem aqui para Luxemburgo e se envolve com política e resolve disputar as eleições. Sim, você pode, tá? Você só como brasileiro pode disputar as eleições e pode se tornar um membro conselheiro da comuna que você reside. É um pouco diferente de você se você estivesse num cargo federal, por exemplo, entende? Você vai continuar exercendo uma função de trabalhador normal, você não vai depender só da política, você não vai poder trabalhar nesse outro emprego 40 horas também, você vai trabalhar menos horas, mas você pode ajudar a melhorar o município que você mora aqui em Luxemburgo. Bacana isso, né? E como eu vou saber aonde que eu vou votar? Tá? Isso daí é fácil. Um pouco antes das eleições, você vai receber em casa uma carta com todas as informações do local de votação, horário de votação, como vai ser essa votação. Então, não é difícil, é fácil. Fique atento à sua caixa de correio. Agora aqui tem uma situação bem interessante. Quais são os horários de votação? Sim, no Brasil normalmente começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde, né? Aqui não, aqui começa às 8 da manhã e termina às 2 da tarde. Então, quem precisa votar tem que estar atento, vai ter que acordar cedo e correr para sua zona de eleitoral, porque se você não votar, já sabe, vai ter que justificar e pode ter que correr o risco de pagar essa multa que é salgada. Quais os documentos que eu tenho que apresentar na hora de votar? Eu tenho que apresentar a carteira de identidade, ou o passaporte, ou a carta de séjour, algum documento do país que prove que você é residente aqui. Os documentos que provam que você é residente, ou é sua carteira de identidade, ou a sua carta de séjour, ou o título de séjour, ou o passaporte. Além desses, não existe outro que prove que você é residente aqui em Luxemburgo. E aí, ficou interessado em participar da política aqui em Luxemburgo? Garanto que você está pensando assim, eu vou ganhar uma graninha, vou me tornar político e vou ficar de boa, né? Então aqui vamos falar de salário agora, de quanto ganha uma pessoa que se candidatou e vai trabalhar para melhorar. Você acha que vai dar para viver somente da mamata política, que nem a gente tem no Brasil? Não! Aqui em Luxemburgo você não vai conseguir viver. Por quê? Porque os salários são muito baixos, tá? Em Luxemburgo, na cidade do Luxemburgo, são os maiores salários, tá? A cidade do Luxemburgo,
você vai conseguir ganhar 844 euros por mês no máximo, tá? Sendo um vereador, sendo um burgomestre, sendo qualquer coisa. E é o que paga melhor. Existem municípios, comunas aqui, que vão pagar em torno de 150 euros. Então, assim, é impossível viver somente da política. Você vai ter que ter um outro trabalho, você vai ter que ter uma outra fonte de renda para poder viver nesse país, tá? Porque viver da política não tem como. Então, assim, o seu voto realmente é importante e a gente vê que as coisas mudam e acontecem justamente porque não existem políticos de carreira. Existem sim gente que gosta da política, que entende do poder, que sabe fazer política, mas não aquele político que entra somente pensando em dinheiro. Então é muito importante você avaliar em quem você vai votar, porque a ideia dessa pessoa, na hora que ela passa para você, é a ideia que ela vai brigar lá na frente para que aconteça no seu município. Então, presta muita atenção na hora de realizar o seu voto. E é isso aí, galera. 2 assuntos em um vídeo. Legal, né? Temos o grupo do WhatsApp, como eu disse, o link está aqui embaixo da descrição. E vamos votar com consciência, né, pessoal? Porque principalmente eu fiz esse vídeo para quem já está aqui em Luxemburgo e para quem está chegando ainda esse ano e vai votar. Então, assim, vamos votar com consciência, porque diferentemente do que a gente está habituado do país que a gente chegou de origem, aqui as coisas funcionam, tá? A política é forte, ela acontece e muda a sua vida de um dia para o outro, tá? No Brasil, a gente tem vários problemas envolvendo corrupção. Aqui eu não digo que não tenha, porque acredito que deva ter uma coisa ou outra, mas a gente tem muito mais benefícios para a população e a gente tem que estar sempre atento a quem vai votar para que o nosso dia a dia seja muito melhor, beleza? E a gente não pode esquecer daquele recado, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque isso ajuda muito a você saber dos conteúdos novos que a gente está publicando e também a gente saber se está trazendo um resultado legal para vocês ou não. E já deixa o like aqui no vídeo. Falou, até o próximo.